Boa tarde, estudantes do quinto ano. Estou aqui de volta, professor André Ramos, aula de matemática. Como que eu sei que é matemática? Estou sem jaleco e de camisa azul. É claro que é matemática. Turma, vamos seguir a sequência didática de meios de transportes? Bom, deixa eu me apresentar para vocês, né, turma? Sou o professor André Ramos, professor de matemática, sempre às ordens. E nós vamos dar prosseguimento à sequência didática dos meios de transporte, passeios de trem. Vamos começar? Olha, já falaram lá, 7h30 inicia a reprise. Obrigado, Pro Sandra. Então vamos lá, turma. Habilidade na tela. Aula de matemática, sequência didática 1, aula 4. A habilidade do dia é EF04MA27. Está na página 85 e 86 do livro do aluno. No livro do professor, está na página 125. A habilidade consiste em ler, interpretar e analisar dados apresentados em tabela simples ou de dupla entrada, que é o caso de hoje, e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese da sua análise. Então, turma, dá um print da tela da habilidade que é importante e deixa eu conversar rapidinho com vocês. Vamos lá, turminha. Como eu falei, a gente interagiu bastante na aula de ciências, foi bacana. Só que aqui em matemática, o que vai acontecer, turma? Além dos cálculos para resolver, vocês sabem que o Pro é bem minucioso com os cálculos. Eu gosto de fazer passo a passo, bem explicadinho, tá bem? Vou procurar fazer com calma. E a gente não pode esquecer uma coisa importante, tá? Se a gente pular uma etapa do cálculo, a gente perde todo o raciocínio, tá? Então agora eu vou interagir menos com o chat, tá? Vou modelizar vocês, mostrar estratégias diferentes, tá bem? E no final nós vamos fazer duas atividades, tá? Nós vamos criar um gráfico de colunas, vamos fazer o gráfico juntos, né? Vamos fazer ao vivo aqui, então vai dar certo. E também vamos escrever o nosso textinho, tá? Da nossa análise, tá bom? Então, turma, vamos lá, avançando. E, vamos lembrar, aula passada o Pro falou do que mesmo? Cadê o pessoal do chat? Isso aí, turma. Olha, tá me elogiando ali. Obrigado, turma. Bondade de vocês. Vamos lá, turma. Então, eu não tenho falado dos transportes, dos passeios de trem. Nós não comparamos na aula passada o ônibus com o trem. Vocês falam da vantagem do trem, da quantidade de passageiros, que não polui. Pois bem, só que, turma, no meio metropolitano, o ônibus tem um papel fundamental. E o principal é transportar vocês do bairro até o centro e vice-versa. O trem não faz isso, tá? Então, ele é necessário também. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso hoje, tá bem? Vamos avançar aqui e a imagem. O que nós vamos aprender, turma? A ler, interpretar e representar os dados na tabela de dupla entrada. Nós vamos fazer gráficos de colunas simples. E também nós vamos produzir o texto com a síntese das análises, tá bem? Então, dê um print, por favor. E, em seguida, turma, vamos falar desse transporte aqui, ó. Essa eu gostei da imagem. Avancei demais. Obrigado, oráculo. Ai, era para voltar. Volta, volta. Então, turma, esses dois ônibus aqui de transporte coletivo, tá bem? Vocês estão percebendo na imagem que é uma miniatura, na verdade, né? O de baixo é uma réplica, o de cima é o original, tá? Uma foto retocada, ficou nessa resolução. Pois bem, esse ônibus de baixo é aquele biarticulado. Acho que você chama assim aqui também na capital, né? Em Curitiba a gente chama de biarticulado. Como é que você chama aí? Me ajuda no chat, turma. Isso, vamos lá. Isso, bacana, tá? Então, olha só, turma. Eu não sei se vocês sabem, tá? Mas esses ônibus, eles têm um controle também da quantidade de pessoas. Articulado, bacana. Em Curitiba eles chamam de biarticulado. Obrigado, professores. Obrigado para os estudantes também. Isso, o sanfonado. Eu chamava assim, mas pensava, não deve ser esse nome. Obrigado. Então, vamos lá, turma. Esses ônibus, eles têm uma quantidade limitada de passageiros, tá bem? E as empresas responsáveis por eles fazem o cálculo de quantas pessoas são transportadas durante o dia, durante a tarde. Eles calculam para saber o horário de pico, para saber também quando é necessário pôr mais ônibus na frota para circular, para dar conta da demanda, da procura, tá bem? Vocês podem reparar que tem bem mais ônibus pelo horário da manhã, no horário de trabalho, do que no meio da tarde, por exemplo. E no domingo eles circulam com capacidade reduzida.
tem menos ônibus, por isso que está sempre cheio, né? Então, falando nisso, turma, da quantidade de pessoas transportadas, vamos analisar as informações que foram registradas numa tabela? Então, vamos lá, se prepara para o textinho. Turma, leitura atenta agora, hein? Concentração, foco, sem conversar. Para de brincar com o gato. Ó, tô vendo. Vamos lá. Então, turma, situação número 1. A gente vai completar essa tabela para partir para o gráfico. Boa! Ah, sim, faltou dados, eu vou chegar lá, turma. É o dado que foi colocado ali em azulzinho. Vamos lá. Número 1. Um ônibus articulado tem a capacidade de transportar 60 passageiros sentados e 60 passageiros em pé. Ponto na mesma linha. Porém, atenção nessa palavra, turma, que é uma palavra-chave. Porém, ao longo de uma viagem, passageiros entram e saem, e o total de pessoas transportadas pode ser superior à capacidade do ônibus. A capacidade do ônibus é fixa, tá bem? Só que no decorrer das viagens, pessoas entram e pessoas saem. Então, vamos lá. A informação que estava faltando para a gente poder resolver foi colocada na tabela, que é aquele primeiro total ali. Com essa informação que estava faltando, a gente consegue resolver. Então, turma, vamos fazer juntos? De olho aqui na tela e já anota na apostila de vocês. Vamos lá. Observe o registro feito pela empresa de ônibus relativo a 2 viagens e complete a tabela com os números que estão faltando. O primeiro número que vocês precisam pôr, turma, é esse total aqui de homens na manhã, tá bom? Acrescentem esse número que não tinha. Quando vocês colocarem esse 200 aqui no total, vocês vão conseguir resolver tudo que for perguntado. E essa parte a gente vai fazer juntinhos, tá bem? Acrescenta aí, turma. Isso, exatamente. Não tinha no livro dos estudantes. Então, a gente corrige agora, tá bem? Então, vamos lá, turma. No dia 10 de dezembro de 2020, as viagens do período da manhã e as viagens do período da tarde foram registradas por essa empresa de ônibus. E ela calculou o seguinte, que no período da manhã, ela não marcou o total de homens, mas ela marcou o total de mulheres que viajaram pela manhã. Só que nós não temos a informação necessária para completar esse total. Tá bem? Em seguida, na viagem do período da tarde, aconteceu o contrário, o oposto. Foram transportados 98 homens, tá? Não foi registrado a quantidade de mulheres, mas foi registrado o total de passageiros no dia, tá? E com essa informação que estava faltando, nós vamos conseguir completar essa tabela, tá bem? Então, turma, vamos pensar um pouquinho agora, tá? Vamos fazer essa atividade juntos, essa parte a gente faz juntos, vamos entender o raciocínio, para aí a gente poder completar as perguntas que estão na página posterior. E no final dessa tabela, nós vamos fazer o nosso gráfico de colunas, beleza? Então, muita atenção agora, tá bem? Que agora a gente vai trabalhar as informações, né? Vamos ver o que nós temos para completar o que nós ainda não sabemos. Vamos lá? Então, turma, vamos lá. Pergunta para vocês aí, hein? No dia 10 do 12, eu sei que na viagem do período da manhã, eu não sei a quantidade de homens, não foi registrado. Mas eu sei que na viagem do período da tarde tinha 98. E sei que o total de passageiros, né, homens, naquele dia foi 200. Então, como eu faço para saber qual informação que está faltando aqui no período da manhã? Quem sabe me dizer aí no chat? Vamos ver? Opa, não fica nervosa não, pro. Estamos aqui para ajudar. Boa, vamos lá, turminha. Então, vamos lá. Para eu poder resolver, opa, já falaram ali, é só calcular a diferença. Se eu falei diferença, eu vou utilizar a subtração. É isso aí, turma. O pessoal do 5º ano está avançado. Então, olha só, eu posso fazer outra estratégia também, tá? Eu posso contar quanto falta para chegar no 200. Então, olha só, se tinha 98 homens no período da tarde e o total for 200, eu vou contar quantos faltam para chegar no 200. Ora, 8 mais 2 eu sei que é 100, e 100 mais 100, 200. Então, quantos homens viajaram no período da manhã? 102. Perfeito, turma. E agora, com essas informações, a gente consegue calcular o total de pessoas? Vamos para o período da manhã? Quero saber agora o total. Total de pessoas, tá? Homens e mulheres transportados no período da manhã. Como que eu faço para saber o total? Se eu falei total,
Que tipo de operação eu vou fazer? Uma adição, perfeito. O pessoal está afiado ali. 102 mais 96, vou somar unidade com unidade. 6 mais 2, 8. 0 mais 9, 9. 198. Ok? Agora, turma, olha só que bacana. Completei o total de pessoas no período da manhã. Vou fazer uma nova pergunta para vocês. Como que eu vou saber agora quantas pessoas foram no período da tarde? Eu tenho o total de homens e tenho o total de passageiros. Eu não sei o total de mulheres. Como que eu faço para calcular? Opa, o pessoal está avançando ali. Estou gostando de ver. Boa, turma. O mesmo princípio do anterior. Eu calculo quanto falta para chegar no 212. Ou eu faço 212 menos 98. E aí, vamos armar a continha aqui? 212. Vou tirar 98. Coloco um 0 para igualar aqui. 2 não dá para tirar 8. Empresto do colega. Esse vai ficar 0, 12 para 8, 4. Perfeito? O 0 não dá para tirar 9. Empresta do colega de novo, da centena. 10 tira 9, 1. 1 não tira nada. 114, turma. Foi essa a diferença? Nossa, caprichei na feiura, hein? Desculpa aí, turma. Então foram 114, somando 212. E agora, para saber os totais, é só eu somar. O pessoal de Bauru está arrasando hoje, hein? Vamos lá, turma. Então vamos completar as informações? Total de mulheres à tarde, 114 mais 96. Quanto dá? 210? Olha lá, vou confiar, hein? Cálculo mental. Total de pessoas, 198 mais 212, eu somando os dois, o valor é o mesmo, 410. Tá batendo isso aí, turma? Boa. Então, olha só. O que acontece, turma? Com as informações organizadas de uma forma lógica, a gente consegue solucionar todas as questões que foram perguntadas, tá bem? Realmente faltava aquele número 200, mas nós já corrigimos isso juntos. Agora vamos avançar, responder as perguntas e fazer o nosso gráfico? Então, bora lá. Deixa eu avançar aqui. Bom, quem não fez, tira o print, né, para ver os valores. Então, é importante vocês fazerem, tá? Vamos completar novamente, turma? E aí, assim, com as informações que eu tenho lá, eu vou poder completar a tabela. A primeira pergunta foi: quantos homens foram transportados no período da manhã? A segunda pergunta: quantas mulheres foram transportadas no período da tarde? A terceira pergunta: qual o total de passageiros transportados nos dois períodos do dia 10 de dezembro? Nós já chegamos nessa resposta, lembram? O 410? Se somar o pessoal da manhã com a tarde. E como descobrir o número de mulheres que viajaram no período da tarde? Pois bem, turma, com essas informações eu consigo responder? Vamos lá? Como nós já fizemos na anterior, é só a gente transcrever as respostas, tá bem? Então vamos lá. De manhã foram 102 homens, que eu calculei a diferença entre o total de homens e os que viajaram pela manhã. A diferença, desculpa, da tarde. A diferença foi os que viajaram pela manhã, tá bem? Depois, total de mulheres, né? Eu somei 102 com 96. Qual foi o total que eu cheguei? Essa informação é daqui, a B, né? Quantas mulheres foram transportadas no período da tarde? Foram 114. Perfeito, turma. Letra C. Qual o total de passageiros, né? Nós já colocamos aqui, ó, 410. E como descobrir o número de mulheres que viajaram no período da tarde? É só calcular a diferença entre os valores, não foi? 114 mais 96, o total aqui é 210, tá? E esses números vão se repetir. 198. Pois bem, turma, agora, olha só, agora é a parte mão na massa, tá bem? Então, vamos lá. Turma,
Essa parte agora, a gente vai precisar dessas informações para construir nosso gráfico, tá bem? Vocês vão ver que na apostila de vocês, vocês têm uma tabelinha aí, não tem? Tem um total de linhas e de colunas. Vocês vão utilizar isso aí. Eu recomendo que vocês peguem lápis, peguem a régua também, separa a borracha. E no caso, eu usei 2 marca-textos, tá bem? Para construir o meu gráfico. E aí eu vou explicar para vocês o processo de eu construir o gráfico. Primeiro eu tenho que ter as informações na tabela organizadas, para depois fazer o meu gráfico. E do gráfico eu vou ter uma tomada de decisão, vou ter uma informação mais rápida, tá? Mais fácil de visualizar. Só que a tabela me forneceu o contexto, que é fundamental. Então vamos lá, turma? Acompanhe o Pro aqui, tá? Vamos lá. Eu já adiantei um pouquinho do trabalho, que as informações que nós vamos usar são essas aqui, tá vendo? O transporte de passageiros. Número 2. Complete a tabela a seguir com as informações discutidas na atividade anterior e construa um gráfico de colunas, tá? Então, as informações são essas aqui. Eu tenho o título da minha tabela, que é Viagens realizadas no dia 10 de dezembro de 2020. Faltou eu colocar a fonte, tá? A fonte, no caso, estou escrevendo em cima do pessoal da Libras, né? Desculpa aí, foi sem querer. Turma, a gente continua amigo. A gente põe a fonte aqui embaixo. O que eu vou orientar vocês a fazerem, tá? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar ou no quadriculado ou no livrinho, tá? Quem não tiver recebido o livro, dá para fazer no caderno, tá? Quem não tiver recebido o livro, não se preocupa, tá? Separa as linhas do caderno, lá a gente dá um jeito, tá? O importante é assim, a gente sempre, diante das dificuldades, procurar ter a melhor tomada de decisão para resolver o problema, tá bem? E às vezes assim, a gente não consegue resolver sozinho, a gente precisa dos outros para isso. É só ver aqui o centro de mídias, tem uma equipe enorme aqui ajudando, tá? Tem os revisores, tem o pessoal da Libras, tem muita gente, tá? Então assim, juntos a gente chega muito mais longe. Sozinho você chega rápido, mas assim, você junto chega bem mais longe. Ah, a tabela deu trabalho, né? Eu que o diga. Vamos fazer junto agora. Vamos lá, turma. Olha só o que eu pensei. Primeiro de tudo, usa a reguinha ou apoia no lápis. Conta assim, ó, 3 quadradinhos, né? Embaixo e 3 do lado. Pega essa linha e começa aqui, ó. Esse vai ser o 0. Façam a linha vertical e o eixo horizontal. Tá bem? Então, olha só a lógica. Cada um dos quadradinhos eu fiz uma risca e fiz a escala. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Nessa parte do gráfico, eu vou pôr as informações que eu tenho na minha tabelinha. Vou começar pelo título. É importante ter o título. Coloquem aí. Título. Turma, vou usar a letra de forma, tá bem? Título. Viagens realizadas em 10 de dezembro de 2020. Então, vamos lá. Viagens realizadas. Essa é a minha letra corrida, turma, desculpa aí. Realizadas em 10 do 12, ok? Esse é o título da minha tabela. Logo abaixo, turma, o que vocês vão fazer? Nesse eixo aqui vertical, coloquem assim, ó, quantidade. Põe abreviado mesmo, QTDE, quantidade, tá bem? Vocês vão ver que cada linha, eu estou contando de 10 em 10. Por quê? Agora que está o pulo do gato, turma, grande sacada. O que vocês vão fazer agora? Vamos contar cada quadradinho como valendo 5 unidades. Ah, lembra da tábua de Pitágoras, a tabuada? Ajuda a gente nisso também. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu não tenho que representar o período da manhã e o período da tarde? Vamos começar pela manhã. Então, olha só, turma, eu vou fazer 2 colunas, uma representando os homens, outra representando as mulheres. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer com lápis, depois eu vou colorir. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou aqui no 100, não foi? Se cada um vale 5, então aqui, bem devagarzinho de lápis, eu vou ter 50. Como que eu faço para completar o 100? Né? Eu uso o espaço do lado também, turma. Mas quantos homens que foram mesmo de manhã? 102, não foi? Então vamos passar um pouquinho, ó. 50 mais 50, 100. E vamos passar só um pouquinho aqui, ó. Ou se vocês quiserem, a gente fecha aqui esse quadrado, né? Para ficar alinhado.
E pode pôr o número aqui, ó, 102. E embaixo coloca aqui, ó, os homens, tá bem? Lembra o escuro de Marte? Depois a gente vai colorir, tá bem? Ao ladinho, comparando, pula umas 2 casinhas pelo menos e vamos fazer o próximo gráfico. Tem que chegar no número 96. Ora, se até aqui eu tenho 100, opa, era para ter ficado retinho. Aqui eu vou ter 10, né? Tenho 50. Opa, passei um pouquinho. Deixa eu apagar aqui. Para isso que é a borracha, turma. Vocês acham que é fácil assim acertar de primeira? Não, vamos lá. Então, turma, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45 aqui, mais 50 aqui, eu tenho 95. Beleza? Bom, eu tenho que ter 96 mulheres, né? Põe o símbolo da Afrodite aqui. Depois, turma, no caso, eu usei o marca-texto, que é o que eu tinha, tá? Eu fiz uma cor para indicar as mulheres. Poxa, fica fininho assim? Ah, selecionar o marca-texto. Eu fiz uma cor para indicar as mulheres. E fiz outra cor para indicar os homens, tá bem? Usem o que vocês têm aí. Importa ter 2 cores. E o que a gente não pode esquecer, turma? Volta para a caneta, tá bem? Coloquem no eixo horizontal a legenda. É importante ter a legenda. Coloca aqui embaixo, ó. Opa, vamos mudar de cor. Pretinho. Vamos lá, legenda. A legenda, turma, é o seguinte. Vocês vão indicar, né, que uma cor se refere aos homens e que a outra cor se refere às mulheres. E aí vocês coloquem aí a cor que vocês fizeram, tá bom? O símbolo do masculino, que é o Marte, o deus da guerra. O símbolo do feminino. Afrodite é a deus do amor, o espelho dela. Tá bem? Boa, Marte e Vênus. Olha, vocês têm que me ensinar depois como é que faz isso no chat, hein? Bom, turma, essas foram as viagens do período da manhã. Ok? Deixa eu voltar para o azul. Estética é importante, turma. Aqui o que conta é capricho, tá? Não tenham pressa. Ah, vocês podem pôr na legenda também que cada quadradinho representa 5 unidades. Tá ok? Perfeito, turma. Essa é a informação do período da manhã, né? Que eu posso pôr aqui embaixo, viagens da manhã. E, ao lado, eu vou fazer as viagens da tarde. Vou pôr aqui, ó, manhã. Ao lado, à tarde. Vamos lá, turma. À tarde viajou menos homens? Então, turma, se viajou menos homens, né? Foram 98, o gráfico vai ficar parecido com esse do ladinho aqui, né? Vamos lá. 98. 2 a mais. Eu subo um pouquinho aqui, ó, sem avançar muito. Depois eu vou colorir. Bom, turma, pegaram, né? Isso, 5 em 5. Então, deixa eu fazer o seguinte, turma. Vocês pegaram, né? Hoje a gente aprendeu a ler, interpretar e analisar os dados apresentados em tabela simples, produzir texto com síntese da análise, vocês fazem aí em casa com a ajuda do professor, beleza? Vamos resolver problemas também, envolvendo adição e subtração, e a gente aprendeu a construir o gráfico de colunas, beleza? Turma, não esquece de avaliar a aula, tá bem? E, como eu falei para vocês, tá? A gente encerrou aceleradinho, tá? Dá trabalho mesmo, mas vamos se esforçar a fazer com carinho, tá? Carinho e capricho é o que a gente precisa para ter um mundo melhor. Vejo vocês na próxima aula.